Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo nesse canal. Eu sou a pastora Liliane Navarro e vamos a mais um curso básico em teologia. Estamos na matéria Cristologia, doutrina de Cristo. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2021. Seja muito bem-vindo, que esse ano você possa realizar e conquistar todos os seus sonhos e seus planos. Que Deus possa te abençoar para que você seja um grande abençoador nesta terra e que você possa também ser um grande evangelista, né? Então evangelize, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva neste canal, faça parte desta obra, nos ajude para que o evangelho cresça, né? O motivo deste canal é para que pessoas venham ser instruídas, né, de uma maneira prática, simples, fácil e verdadeira, baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos ter a nossa primeira aula do ano e é uma grande aula, uma aula muito importante para mim e para a sua vida, que se chama a divindade de Cristo. Hoje você vai entender sobre a divindade de Cristo para que você possa ter mais conhecimento e se fortalecer cada vez mais no cristianismo. Então pegue logo o teu caderno, pega a tua Bíblia, pega a tua caneta e eu te convido a fazermos esta aula maravilhosa que hoje nós estamos colocando aqui para você. Mas para que nós venhamos dar início a esta aula, eu quero iniciar ela hoje te convidando a irmos no dicionário da língua portuguesa, onde eu te convido a ver o significado da palavra divindade. Quando você entender mais sobre esse significado, você vai entender muito mais sobre a divindade de Cristo. No dicionário, a palavra divindade traduz ser sagrado, que provém de Deus ou a Ele se refere. Essência divina, o próprio Deus. Então é isso, né? A palavra divindade, ela tem esses sentidos. E ele diz que provém do próprio Deus. Uma divindade própria, né? Ela é vinda de Deus, é um Deus, né? Então, esse é o nosso entendimento. Agora vamos à Bíblia, né? Eu te convido a irmos na Bíblia, onde o próprio Senhor Jesus Cristo e os discípulos confirmaram a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E na Bíblia, um dos relatos fundamentais e provas evidenciais que nós podemos confirmar sobre essa divindade de Cristo. Eu te convido a vir comigo. É na Bíblia que você vai ver essas ações que foram cumpridas e estabelecidas, né, que elas só poderiam ser feitas por um Deus verdadeiro. Por mais que você conheça um profeta, um pastor, um líder, um padre, um bispo, um apóstolo, um papa, você não vai ver ele fazer os milagres que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, né? Porque ele era o próprio Deus e ele tinha, né, a autoridade de fazer os milagres que ele fez. É claro que na palavra se diz que se nós crermos, nós faremos obras ainda maiores do que a de Cristo, né, que Cristo fez. Mas acredito que através do pecado, né, através da nossa falta de fé, por sermos totalmente humanos, né, nós não temos uma divindade de Deus como Jesus Cristo tinha, nós não conseguimos fazer, infelizmente, nenhum terço desses milagres que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E isso foi uma forma de comprovar que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus, que Jesus Cristo era Deus, né? Uma divindade mesmo própria e profunda, única, né? Como a primeira delas que eu quero ressaltar para você, Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Ele é o único, até hoje, na história, tanto da Bíblia quanto na história, né, que teve já muitos relatórios, estudos ateus, né, por muitos outros, que queriam confirmar se realmente
Jesus Cristo existia. Se ele realmente veio na terra, morreu, ressuscitou, se quando chegaram naquela tumba, quando procuraram, se realmente ali não tinha o corpo de Cristo, se não foi achado e tal. Então teve todos esses relatos e as evidências desse relato, elas confirmaram que realmente houve esse Jesus, que ele foi morto, que o corpo sumiu, desapareceu. 40 dias após a sua ressurreição, houve relato dos discípulos e muitos outros ter visto ele e ter visto ele subir, né? Como ele falou que ia subir para preparar a morada para poder vir buscar aqueles que ainda estão na terra, que somos nós, que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, logo nós percebemos que a divindade de Jesus, ela é verdadeira, tanto na história quanto no Velho Testamento e no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Então esses feitos somente poderiam ser feitos por Deus, né? Jesus ressuscitou dos mortos. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Lucas 24, de 5 a 6. Então, essa é uma passagem bíblica que relata que quando aquelas mulheres chegaram à sepultura, Jesus não estava mais lá, o corpo de Cristo não estava mais lá. Os anjos, que eram esses homens, segundo as Escrituras, eles relataram que o Senhor Jesus havia ressuscitado, né? Então, é uma das evidências que Cristo é uma divindade, porque somente um Deus pode ressuscitar, ou seja, somente um Deus pode ser eterno. E como tarefa eu te deixo o capítulo 24 do livro de Lucas, para que você possa estudar e compreender um pouco mais sobre esse grande mistério que aconteceu aqui da ressurreição de Cristo. E transformar água em vinho. Olha só que milagre extraordinário. Isso é só para quem tem uma divindade verdadeira. De repente, naquele casamento, acabou-se o vinho. E agora? Jesus entra em cena. Só um Deus para fazer isso. Encontravam-se ali 6 jarros de pedras que eram utilizados para as cerimônias de purificação dos judeus e que levaram entre 75 e 115 litros cada. Jesus disse aos criados que o enchesse até em cima com água. Feito isto, ordenou: tire algum e levem-no ao mestre de cerimônias. E assim o fizeram. E para a surpresa de todos, né, Jesus ali, ele transformou aquela água em vinho. E não sabendo qual era a sua origem, embora os criados soubessem, chamou o noivo. Então, de repente, quando aquelas pessoas que tinham sido convidadas para o casamento, né, os mestres, provaram aquele vinho, chamaram imediatamente o noivo. Por quê? Porque eles queriam entender como era possível. Se em várias festas onde tinham sido feitas, geralmente eles davam no começo o melhor e depois entregavam o pior. Mas ali, aquele homem, ele entendeu que o homem tinha entregado um vinho que não era tão bom no começo. Mas no final ele deu o melhor vinho. Só que qual era a diferença desse vinho? Porque aquele último vinho era a transformação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela era perfeita, boa e agradável. Ela era maravilhosa. E com isso, aqueles convidados, eles se encantaram, se engrandeceram com aquela situação. Por quê? Porque eles o acharam honrado diante daquilo. Aonde Jesus está, existe honra. Mas a tendência de hoje é só uma divindade poderosa para transformar água em vinho e o melhor vinho que alguém já poderia ter tomado. Vamos lá de novo mais um outro versículo para formarmos essa divindade de Deus, para confirmarmos, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. E como tarefa, leia o capítulo de João, né? Capítulo 2, leia todo ele para que você possa
conhecer mais e mais para que essa aula venha a ser bem proveitosa para você. Bem, a Bíblia fala em João 8,58 que ele é eterno. Gente, eterno, só Deus. Então Jesus é divino, é divindade. Jesus é Deus. Então ele é eterno, por isso que ele é eterno. Onipresente, Mateus 18, 20, 28 e 20. Jesus, ele é onipresente. Ele escuta cada um de nós, ele ouve, ele vê, ele pensa, ele sente. E quando ele está comigo, ele também está com você e qualquer outros, no mundo inteiro. Não pense você que ele dá atenção a mim e os outros não estão ouvindo. Não, ele é Deus, ele está em todos os lugares. Ele está amparando a todos. Então ele é o quê? Onisciente, que diz lá em Mateus 16, 21. Ele é onipotente, que diz lá em João 11, 38 ou 44. Que você pode ler aí essas referências para que você entenda perfeitamente o que eu estou te colocando. Porque se eu for colocar tudo no vídeo, o vídeo vai se alongar e você não vai ter tempo para estudar isso de uma vez só e não vai compreender muita coisa. Então você lê lá e eu te dou um entendimento aqui, tá bom? E muitos outros exemplos confirmados na Bíblia que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é divino, tem divindade própria, né? E como tarefa, leia Mateus 14, 24. São alguns outros exemplos de milagre que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, que somente um Deus pode fazer. Quando ele andou sobre as águas, né? E o endemoniado de Gadareno, então? Olha só, lá em Lucas 26, 56. Confirmando que Cristo é o Deus, homem, pois era necessária a união da divindade com a humanidade. Era essencial a constituição da pessoa de Cristo. Então era muito importante, era necessário que Cristo viesse à Terra como homem, né? Agora presta atenção, Cristo não é meio homem, meio Deus. Cristo é homem completo e Deus completo, tá bom? Entenda isso. Não é 50% homem, 50% divindade, não, ele é Deus completo e homem completo, ele é perfeito, tá bom, gente? Então entendam isso, que Cristo é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Entenda isso, né? O apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus, dizendo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus, né? E Salvador Jesus Cristo. Tito, né? 2,13, você confirma esta passagem aonde você vê o apóstolo Paulo confirmando a divindade de Cristo, né? Dizendo que Cristo é Deus, né? E aqui o apóstolo João também disse: é o verdadeiro Deus, né? A vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Ele é a vida eterna. É o que você vê em 1 João 5,20. Foi confirmado que ele foi morto e crucificado e que a sua tumba estava vazia e que muitos o viram depois da sua ressurreição. Isso mostra que Jesus é plenamente, completamente Deus. E para terminarmos, eu vou te deixar esse versículo que ele relata tudo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não compreenderam, né, a ele. Então, essa passagem ela está em João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, né, aonde João, ele aqui confirma que Jesus estava desde a criação e estará até ao último dia
quando acontecerá o apocalipse na terra. Por quê? Porque Ele é eterno, porque Ele é Deus soberano, poderoso e que está acima de todas as coisas. Eu vou deixar para você aqui na descrição, aqui no vídeo mesmo, um filme que ele vai te dar uma orientação, tá? De uma pesquisa que foi feita sobre o verdadeiro Deus. Esse filme ele é baseado e ele vai te trazer vários relatos que você pode até anotar e depois você pode pesquisar sobre esse assunto, tá? Para que fortaleça mais ainda, tá? O teu ministério, o teu conhecimento, o teu curso básico em teologia, tá bom? Eu vou deixar um pouquinho dele aí para você ver. E aí você assiste este filme, tá? E você vai ter o entendimento melhor da divindade de Cristo. Uma investigação. Tipo, pra ver onde as evidências levam a gente. O Galileu, que foi preso na cruz 2000 anos atrás, de repente se torna uma pessoa real. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você possa estar comprometido comigo a compartilhar este vídeo e a se inscrever neste canal. Que Deus venha fazer deste ano um ano de grandes vitórias na sua vida. Que você possa ter a paz, a alegria, que você possa estar na direção do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a verdade da sua palavra, né? Nós temos que ter muito cuidado, porque a própria palavra de Deus nos alertava que chegará épocas que as pessoas terão comichões nos ouvidos, né? Elas não vão conseguir ouvir a palavra verdadeira de Deus. Elas precisarão ouvir palavras enganosas, palavras de doutrinas humanas, palavras de enganos, né, para que elas venham se sentir bem com seus pecados, com suas maldades, com seus erros, né? Pois então nós precisamos nos firmar na palavra do nosso Deus, fortalecermos e buscar a palavra verdadeira. Porque o que faz o poder não é a minha palavra, não é o meu ato, não é a minha ação. O que faz o poder é a palavra de Deus, que você escuta, que você vive, que você pratica, que você traz para a sua vida, e assim você vai crescer mais e mais diante de Deus, porque você estará de acordo com a vontade de Deus. Então fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Até a próxima. Não deixe de ver o nosso próximo vídeo, a nossa próxima videoaula.